de julho de 2020, cumprimentos aos senhores vereadores, senhores jornalistas, ensino público, caros colegas funcionários. Vamos dar início à nossa reunião de 20 de julho. A próxima reunião que temos ficou agendada para dia 4. Vamos dar início ao programa da ordem do dia. Alguns senadores querem dar a palavra. Começa o Partido Socialista. Não sei Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Trabalhadores da Autarquia, Comunicação Social presente de mais munícipes. Eu posso? Ouvi aí uns apitos e depois fizeram assim sinal. Eu queria começar por fazer uma referência, ainda que breve, ao falecimento da doutora Maria Barroso, que obviamente sendo principalmente uma figura nacional, fundadora do Partido Socialista e vulto das artes de palco. Maria Barroso acabou por ter uma relação também algo estreita com Santarém, digamos, na sua luta antifascista. Portanto, se ela vinha a Santarém já em algumas sessões culturais e de poesia, designadamente o antigo Teatro da Borda, onde hoje é o Círculo Cultural Scalabitano, as suas ligações ao MUD e depois à oposição democrática ao fascismo, a doutora Maria Barroso acabou por ser candidata por Santarém nas eleições de 69 e penso que merece a pena recordar esse facto. Já agora recordar ainda que estava prevista, escusa a pensar, noutra candidata feminina, na altura também era, apesar de tudo, ou até por isso também foi pioneira, digamos assim, que era a doutora Mariana Ginestal Machado, que acabou por não ser porque estava em Londres naquela altura. E avançou a doutora Maria Barroso por Santarém, em reuniões havidas por sinal, já agora deixo aqui esta nota pessoal, que não tem interesse nenhum, mas em reuniões no primeiro andar da taberna do meu avô João Lopes, onde foi a sede da Comissão Democrática Eleitoral, a CDE, que depois foi constituído como partido político, depois de 25 de Abril, do MDP-CDE. E, portanto, numa cidade como Santarém, que prima pela sua história e herança de liberdade, e queremos que não seja história, mas antes de mais presente e futuro, e também de um combate a um novo situacionismo de inevitabilidades, de austeridade, pobreza, desigualdades e fascismo dos mercados sobre os povos, numa luta pela liberdade e o direito à felicidade. Recordamos aqui o nome da doutora Maria Barroso, que sem nunca perder o carinho, a afabilidade e a sensibilidade feminina que lhe eram conhecidas, foi à sua maneira uma lutadora e resistente antifascista, também tendo por palco Santarém. Posto isto, Sr. Presidente, Sr. Presidente, estávamos já a dar informação sobre as barreiras. Obviamente queríamos saber se o protocolo já tinha sido assinado. O Sr. Presidente já me estava a dizer em off que ainda não foi assinado. Vai-nos dar informação certamente sobre isso. Obviamente que há outras questões que já colocámos, que nos interessava também perceber, que seria o reconhecimento do restante financiamento do resto do plano, mas imagino que para isso seja cedo para ter novidades, mas essa é uma questão que nos preocupa. Sr. Presidente, recordar ainda também mais alguns prédios para os quais fui, enfim, chamada a atenção, quer pelos meus passeios pelo centro histórico, quer por alguns municípios. Além de recordar o dos armazéns de vinhos do Largo Pedro Álvares Cabral, que já está identificado, não sei se já houve alguma evolução lá para cá desde o último mês que falámos. Agora chama a atenção
do prédio na rua João Afonso, a seguir à Travessa de São Silvestre, que está mesmo antes da varanda renascentista. Aliás, falta já uma parte da varanda de pedra caída. Ele tem outros elementos estruturais a ameaçar queda. Eu não sei qual foi a última avaliação que foi feita daquele prédio, se é preciso alguma intervenção mais urgente para evitar uma queda por uma rua que é muito estreita e que tem, um movimento muito intenso. E há outra casa também ali muito perto, a seguir, portanto, na rua João José Paulo, salvo erro, Rua José Paulo, a Rua da Vidreira. Tem também logo ali no número 6 ou número 8 uma casa com elementos de cimento que só estão seguros já pelos cabos de eletricidade e, portanto, está a ameaçar também os transeuntes que ali passam. Não percebo se o computador está aos saltos, desculpem lá. Outra questão que queria colocar, Sr. Presidente, nós aqui há uns meses muito largos falou-se no espólio fotográfico do Grandalaires, que pretenderia ao mesmo cedê-lo à Câmara, embora apresentasse para tanto um preço elevado para aquilo que a Câmara poderia pagar e que talvez correspondesse a um preço justo. Em relação a isso não me pronuncio. Entretanto, eu ouvi dizer, mas não sei se é boato, se tem alguma confirmação, que já se teria chegado a um acordo, que teria continuado a haver negociações e que existiria um acordo. O Sr. Presidente está já a dizer que não, portanto não se confirma. Finalmente, Sr. Presidente, a última questão que eu quero levantar, prometi ser breve, tem a ver com o amianto. Nós, há cerca de um ano, o Governo divulgou a listagem dos edifícios públicos, mas apenas dos edifícios da responsabilidade da Administração Central, onde, de acordo com os termos da própria listagem, poderiam existir, a designação é edifícios com materiais presuntivamente contendo amianto. Há um conjunto não muito extenso, mas com alguns edifícios no Concelho de Santarém, como é público, não estou a dar nenhuma informação, além da Fonte Boa, a Guarda Nacional Republicana, o Politécnico de Santarém, algumas escolas básicas e secundárias, o hospital, as finanças, o Museu Distrital, o Tribunal Judicial de Santarém. A questão que eu queria levantar era a mesma lei que obrigou a este levantamento e a esta listagem, obrigava a que, no prazo de 90 dias contados da publicação da listagem, fosse proposto para cada um dos casos identificados aqueles que deveriam ser submetidos a monitorização regular, com frequência determinada, e aqueles que deveriam ser sujeitos a ações corretivas, incluindo a remoção das respectivas fibras, nos casos em que tal seja devido. Eu gostava de saber se a Câmara Municipal de Santarém tem conhecimento da identificação dos prédios que existem no Concelho de Santarém, em relação aos quais terá sido identificada, esta necessidade de monitorização ou de ações corretivas. Por outro lado, a mesma lei previa, na mesma lógica, a calendarização e monitorização das ações corretivas, que competiria, obviamente, ao Governo estabelecer com um plano, com um regulamento, que aliás já existe um regulamento, do modo como deve ser removido e da aplicação do plano calendarizado quanto à monitorização e ações corretivas a implicar. Aliás, o plano calendarizado, a ser elaborado pelo Governo no prazo de 90 dias contados da apresentação da proposta da Autoridade para as Condições do Trabalho, ouvidas as autarquias envolvidas nas ações a empreender. E pelo menos isto, certamente a Câmara nos poderá dizer. Se a autarquia já foi chamada a ser ouvida relativamente a este plano, a este calendário de monitorização apresentado pelo Governo depois do trabalho da Autoridade para as Condições de Trabalho. A autoridade, já agora, por sinal, que em Santarém também tem amianto, por sinal. Isto não tem graça nenhuma, mas
não deixa de ser curioso que edifícios como o Hospital, a ACT, que têm responsabilidades particulares nesta matéria, sejam dos edifícios afetados. Há aqui outra questão, para a qual obviamente a Câmara não tem responsabilidades diretas, mas também gostava de saber se a Câmara tem essa informação. Se não, aconselhava a pedir ao Governo era a obrigatoriedade dos funcionários que trabalham nesses edifícios identificados serem avisados ou ser-lhes prestada a informação de que esses edifícios contêm amianto e de qual a previsão e prazo de remoção desse material. Esta é a parte da responsabilidade do Governo, mas que, não obstante, a Câmara deve, em nossa opinião, acompanhar e procurar garantir o seu cumprimento, porque se trata da saúde pública do Concelho de Santarém. Mas o que eu gostava de saber também é se este trabalho está feito de forma exaustiva em relação àquilo que são os edifícios do município de Santarém, da responsabilidade do município de Santarém. Essa questão, nós já falámos sobre isto aqui, em reuniões de Câmara anteriormente, mas eu não fiquei com esse registro, se esse levantamento está feito, se estava a ser feito, se já está concluído, e há aqui um terceiro nível de preocupação, que são aqueles edifícios que, durante o processo da STAMO, não aparecem referidos na listagem do Governo, como sendo edifícios da responsabilidade da Administração Central, mas também não sei se o município os considera seus. E, portanto, corremos o risco de ter aqui um conjunto, não será grande, mas de alguns edifícios onde trabalham pessoas que podem cair aqui num espaço vazio de observação e de monitorização para vigilância e eventuais ações corretivas. Estou a pensar designadamente no presídio, no antigo presídio militar. Portanto, Sr. Presidente, para já fico com estas questões, para as quais agradeço a resposta. Muito obrigado. Sr. Presidente, agradeço a sua intenção e provavelmente o seu desejo de que eu fosse na lista de deputado, mas foi um lugar que nunca me agradou, sinceramente. Sou mais de estar em lugares de decisão diária e de contacto com as pessoas do que estar fechado preso, embora considere o trabalho dos deputados um trabalho de grande relevância para o país. E, portanto, só que de facto nunca tive este desejo. E ainda bem, porque senão era mais um dos que tinha que andar por aí a brigar e a lançar foguetes de satisfação ou a chorar pelos cantos. Enfim. Não sei que tem afazeres profissionais, não sei se estará enfim, em alguma discussão sobre esse ponto, mas creio que não será esse o caso, mas sim nas suas funções de deputada. Senhores vereadores, senhores funcionários, senhores jornalistas, na ausência do público, cumprimento o público ausente. Não, então... Pronto, claro, então, cumprimento o público ausente, que está, como diz o vereador Francisco Madeira Lopes, do outro lado da Câmara. Planete, muito bem, planete, muito bem. Sim, senhora. Sr. Presidente, começo por dar os parabéns à Câmara Municipal pela exposição Modos, Medos e Mitos no Tempo de Cabral, onde tive o prazer de ter comparecido no dia da inauguração. Não significa que noutras inaugurações onde não tenha estado presente que não as tenha visitado em momento posterior, naturalmente, mas neste caso coincidiu com a inauguração, portanto estive presente e gostaria, a este propósito, de dar os parabéns por esta iniciativa que, enfim, nos dá a todos a ideia da importância e da relevância da história para o nosso município, para a nossa cidade e também da importância que a nossa cidade já teve
noutros momentos da história de Portugal e que nós desejamos sempre que consiga recuperar. Provavelmente não será no nosso tempo, mas esperemos que Santarém, como cidade grande que sempre foi, que consiga voltar a ter esta grandeza de séculos passados. E portanto foi uma exposição muito bem feita, com a prata da casa, diga-se, isso é muito importante, a valorização dos quadros, dos técnicos, dos funcionários da nossa autarquia. Sempre também fiz a defesa do valor das pessoas que estão nas instituições. As instituições existem porque têm um conjunto de trabalhadores que as fazem existir e que as fazem evoluir. E, portanto, o que é importante é, de facto, aproveitarmos aquilo que de melhor as pessoas têm, porque motivando-as as pessoas mostram o seu valor, desmotivando-as as pessoas até duvidam da sua capacidade. E, portanto, esta exposição é uma exposição que evidencia a qualidade técnica de técnicos da nossa autarquia. Não poderia, no entanto, Sr. Presidente, não me leva a mal, se eu faço um elogio a seguir tenho que fazer, enfim, uma intervenção, não tem necessariamente que ser crítica, mas faço esta ligação à Casa do Brasil e à exposição para recordar, Sr. Presidente, uma coisa que tem sido tão discutida na Assembleia Municipal, e dou aqui, enfim, presto aqui esta minha singela homenagem ao deputado Tiago Preguiça, ele sim na lista de deputados na qualidade de Presidente da Juventude Socialista, e não como representante do Conselho de Santarém, que ele está na qualidade de Presidente da Juventude Socialista, e isso é outra história, não ter o Conselho de Santarém nenhum representante na lista de deputados, mas isso, enfim, não vem aqui agora ao acaso. Mas o deputado Tiago Preguiça, o deputado Tiago Preguiça, eu tenho esperança de facto que as coisas ainda possam mudar. O deputado Tiago Preguiça tem na Assembleia Municipal falado sobre as viagens ao Brasil. E o Sr. Presidente tem respondido. A sua última intervenção já foi uma intervenção que já fez referência aos gastos da gestão do Partido Socialista, e como eu sei que o Sr. Presidente é um homem de boas contas e que se preza por ser um homem rigoroso na avaliação das contas, peço-lhe, Sr. Presidente, que tenha a preocupação de nos trazer o deve e o haver. Portanto, não apenas os custos das viagens, mas também os benefícios. Sabemos que no tempo da gestão socialista vieram 350 mil dólares. Foi construída a Casa do Brasil. Recordo-me da visita do Presidente da República Federativa do Brasil a Santarém. Do engrandecimento de Santarém, enfim, nesses momentos, porque são momentos de história, mas, que eu saiba, não conheço nenhum cavalo, nem nenhuma égua que tenha vindo do Brasil e aqui tenha permanecido, e, portanto, não reconheço qualquer valorização das visitas da gestão do PSD, e por isso falei na importância dos 350 mil dólares, mas falo mais na importância da Casa do Brasil, de termos um cônsul honorário do Brasil em Santarém, dessa relevância para a nossa cidade e para o nosso município. E, portanto, neste deve haver, Sr. Presidente, eu gostaria, quando o Sr. Presidente apresentasse essa contabilidade, ou na Câmara, ou na Assembleia Municipal, que o fizesse tendo em consideração aquilo que foi a rentabilização das deslocações dos autarcas do Partido Socialista, que me recordo, acompanhados por vereadores também de outros partidos, não apenas os vereadores do Partido Socialista, portanto, até penso que não sei se uma das deslocações não terá sido a custas
da Presidência, não sei se não houve aí uma comparticipação, de qualquer das formas, o que eu penso que era correto para o Sr. Presidente, que é um homem de boas contas, que nessa avaliação que tivesse em consideração aquilo que foram os benefícios para Santarém. Benefícios quantificáveis em dinheiro, mas aqueles que, não sendo em dinheiro, foram em espécie, ou mesmo na valorização da própria cidade, atendendo ao que estava aqui em causa. Portanto, espero que o Sr. Presidente, não hoje, porque certamente não terá esse levantamento feito da forma como eu estou a solicitar, mas que o possa fazer numa próxima oportunidade, não tem necessariamente que ser em reunião de Câmara, até porque o assunto tem sido levantado em Assembleia Municipal, mas como nós sabemos que as Assembleias Municipais se reúnem 4, 5 vezes por ano, e nós estamos aqui reunidos 2 vezes por mês, portanto, o assunto acaba muitas vezes por ser esquecido, os assuntos quando são levantados nas Assembleias Municipais, e aqui podemos fazê-lo pelo menos 2 vezes por mês. E porque podemos fazê-lo 2 vezes por mês, Sr. Presidente, passo ao segundo ponto. Sr. Presidente, e o segundo ponto tem a ver com a limpeza da cidade e com o lixo da cidade. Continuamos a assistir à falta de limpeza da cidade, ao centro histórico, que agora tem mais atividade cultural, mas que continua, mesmo assim, Sr. Presidente, a não haver os cuidados necessários na limpeza das ruas, no asseio das ruas. E, portanto, é importante que haja uma maior atenção, não apenas com o lixo em todo o concelho, mas com mostrarmos as ruas do centro histórico com o cuidado que um centro histórico merece. Ruas limpas, ruas asseadas. E, Sr. Presidente, o corte das ervas, que continua a não ser feito, como eu e, enfim, e julgo que a maioria dos municípios, por aquilo que vamos vendo nas redes sociais e por aquilo que as pessoas nos vão dizendo quando nos encontram na rua, que não tem havido o cuidado do município de fazer a limpeza das ervas como deveriam fazer, porque quando o corte é feito, já as ervas estão bastante grandes. E, portanto, penso que esse cuidado continua a não existir, e o Sr. Presidente agora tem este pelouro, penso que estará mais próximo desta realidade, e, portanto, estando mais próximo desta realidade, Sr. Presidente, julgo que a atitude não poderá continuar a ser a mesma. Muito obrigado. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores vereadores, caros colaboradores da Câmara Municipal de Santarém, senhores jornalistas. Sr. Presidente, vou iniciar a minha intervenção e agradeço, ou melhor, todos nós devemos agradecer que o vereador Madeira Lopes já tocou nesse ponto, e vou iniciar a minha intervenção apresentando um voto de pesar pelo falecimento da Dra. Maria Barroso. E o voto de pesar pelo falecimento da Dra. Maria Barroso extravasa largamente o facto de Dra. Maria Barroso ter chegado a ser eleita deputada pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Vai muito para além disso. De facto, estamos perante e na presença de alguém cujo próprio nome, Maria Barroso, demonstra bem a importância e o papel que esta mulher teve no nosso país. Muitos conhecem-na por ser mulher de Mário Soares, mas de facto ela e a sua maneira de ser conseguiu-se impor de tal forma na nossa sociedade que todos, de certo modo, a conhecem como Maria Barroso. E apesar de ter nascido no Algarve, faleceu em Lisboa, há cerca de 15 dias atrás, ela é uma mulher que fica de forma ímpar marcada na nossa história, por diversas valências, desde logo como mulher, como mãe, como avó, como política, como uma declamadora de exceção, como gestora, mas fundamentalmente, que é aquele traço mais comum em que muitos comentários e muitos daqueles que foram os últimos dias tem-se ouvido sobre ela era de facto uma verdadeira humanista. Aliás, das histórias que ouvi mais curiosas sobre ela, foi contada por alguém que, não sendo do Partido Socialista, mas era estudante no Colégio Moderno,
disse bem um exemplo do que era Maria Barroso. E está relacionado com o período das eleições presidenciais Mário Soares Freitas do Amaral, em que uma criança foi para o Colégio Moderno com o autocolante do Dr. Freitas do Amaral no seu pullover. E às tantas a criança, quando viu a Dra. Maria Barroso, apressou-se a tirar o autocolante. Ao que ela disse, não faças isso. Isso é o maior erro que tu podes cometer. Se gostas desse senhor, aquilo que tu deves fazer é continuar com esse autocolante posto. Porque todos nós devemos identificar-nos e todos nós devemos assumir as nossas divergências. E a política, as divergências não devem ser escondidas, devem ser assumidas. Portanto, deixa estar esse autocolante que te fica aí tão bem. E este facto é de facto revelador da grande mulher que era, e esta semana, nos últimos 15 dias, pude constatar de diversos agentes políticos do nosso país que ela de facto era assim no seu dia-a-dia. O Colégio Moderno eu desconhecia a esse nível, mas foi de facto um grande viveiro de políticos que existe no nosso país, muitos jornalistas também, e é curioso que este traço dela, como alguém preocupada, bastante preocupada com o seu semelhante, com as crianças que ali estudavam, mesmo quando acabavam os estudos, ela preocupava sempre em saber como é que estavam a correr as suas vidas, e convém relembrar que estamos perante uma pessoa que foi impedida de ser professora pelo anterior regime. Isto mostra, todos estes fatores são alguns do conhecimento público, são reveladores da dimensão humana da Maria Barroso. E é nesse sentido, eu irei apresentar por escrito, obviamente, para não haver nenhum drama da parte das funcionárias, estou ali a vê-las em stress, para não terem que estar com a preocupação de redigir exatamente aquilo que eu estou a dizer. Nós iremos formalizar esse voto de pesar, mas colocamos, obviamente... Sim, mas nós pessoalmente já... Como é lógico, eu sei que sim, o Sr. Presidente já nos informou, este é um voto de pesar do Executivo, do Executivo que acho que é uma homenagem que é devida e, portanto... O Partido Socialista, obviamente, irá fazer essa apresentação em formato Word para vos simplificar a vida nesse aspecto. Depois, Sr. Presidente, a forma como ocorre o falecimento da Dra. Maria Barroso, um acontecimento que resulta de uma queda em casa, uma pessoa com idade já muito avançada, de cerca de 90 anos, que era a idade que ela tinha, faz-nos pensar que devemos homenagear hoje aqueles que realmente queremos homenagear, preferencialmente se eles estiverem em vida. E nos últimos anos, a Câmara Municipal de Santarém, por diversas iniciativas, tem, em nossa opinião, em minha opinião muito pessoal, feito devidas homenagens a figuras ímpares da história da nossa democracia. Francisco Sá Carneiro, Álvaro Cunhal, são, independentemente das divergências políticas que, obviamente, aqueles partidos aos quais eles não pertenceram, aos quais eles não tiveram um papel de relevância, são pessoas que estão na história do nosso país, da construção da democracia, da história política deste país e foram e bem homenageados pela Câmara Municipal de Santarém. É por isso, Sr. Presidente, que o Partido Socialista irá formalizar, dentro de poucos dias, de forma oficial, uma homenagem que julgamos ser devida ao Dr. Mário Soares. A vida e obra do Dr. Mário Soares, que sabemos bem não será do ponto de vista de elogio por parte da unanimidade dos portugueses, mas isto ninguém nunca conseguiu nem nunca conseguirá, é de alguém que marcou de forma determinantemente e de forma muito relevante a história deste país, enquanto lutador contra o fascismo, enquanto advogado, que é muitas vezes algo que muita gente esquece, foi o papel que Mário Soares teve enquanto advogado. Depois, como cofundador do Partido Socialista, tal como a Dra. Maria Barroso, mas todo o papel que ele teve como deputado, Primeiro-Ministro e Presidente da República. Convém recordar que o Dr. Mário Soares, a sua mãe, é natural de Pernes e, desde logo, é alguém com uma ligação direta ao Conselho, mas julgamos que tudo aquilo que ele fez pelo país, pelo Conselho, de forma indireta, é mais do que merecedor de que a autarquia, em momento oportuno, possa prestar a devida homenagem ao Dr. Mário Soares, com ele ainda em vida. O Partido Socialista irá, junto do Executivo Municipal, dos eleitos da Assembleia Municipal, apresentar um documento para formalizar exatamente este pedido. Não estamos neste momento a partir de uma lógica em que essa homenagem tem de passar forçosamente para a atribuição do nome a uma rua, ou de outro tipo de homenagens, mas julgamos ser urgente, até em função da idade que o Dr. Mário Soares já apresenta, que seja feita essa homenagem. E, portanto, nos próximos dias, Sr. Presidente,
o Partido Socialista fará essa mesma apresentação. Sr. Presidente, só tocar aqui 2 ou 3 pontos. Tivemos nos Amiais no passado sábado. A vereadora Otília é uma amiense de Gema e, de facto, os Amiais são uma freguesia especial, porque aquele recinto desportivo foi ali construído onde era outrora um jardim, junto à Junta de Freguesia, no centro dos Amiais, e a forma como ele foi construído merece o nosso aplauso. A união do povo, a união das gentes, conseguem coisas fantásticas e, portanto, não queria deixar de realçar esse aspecto. A segunda nota, Sr. Presidente, eu queria saber, relativamente às piscinas municipais, ao complexo aquático, queria questionar sobre se a presença de policiais ocorre todos os dias ou não. Eu julgo que seria relevante, não sei se, espero não estar a dizer nenhum disparate, mas eu julgo que seria relevante que esse policiamento ocorresse todos os dias. E já agora gostaria de saber se está ou não a ocorrer. Por fim, Sr. Presidente, eu gostaria de saber, e o Sr. Presidente aqui há 2 reuniões referiu sobre a alienação do imobiliário que está da propriedade da autarquia. Foram feitas 1 ou 2 tentativas de alienação, pelo que nos foi transmitido e pelo que nos deu a perceber, não foi alienado qualquer imóvel. E, portanto, aquilo que eu queria saber, Sr. Presidente, era que trabalhos é que estão a ser desenvolvidos para que essa alienação possa ocorrer, considerando, e a questão pelo qual me leva a apresentar, o motivo pelo qual me leva a apresentar esta questão hoje é que eu fiquei na dúvida se numa dessas reuniões o Sr. Presidente disse, e era isso que eu queria esclarecer, se estava ou não a haver algumas negociações com a banca. E eu gostaria de saber, Sr. Presidente, que me esclarecesse, porque eu tenho essa dúvida, se de facto está a haver alguma negociação com a banca para tentar envolver esses imóveis numa outra permuta ou numa outra alienação de outra natureza, e portanto tentar perceber, Sr. Presidente, sobre esses imóveis que sabemos que são muitos, alguns de valor considerável, o que é que está neste momento a ser feito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Obrigado, senhores vereadores. A vereadora Inês, peço imensa desculpa. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caríssimos funcionários do município, senhores jornalistas. Apenas para dar 2 notas que eu gostaria de partilhar na reunião de hoje. A primeira diz respeito à área desportiva e que é com orgulho que apontamos mais um título de campeões nacionais em pares mistos e sub-12 em ténis para os atletas escalabitanos Maria do Carmo Ribeiro e Miguel Gomes. Portanto, campeões nacionais em pares mistos, dar esta nota dos atletas do Clube de Ténis de Santarém. Em relação à área de proteção ambiental, informar também que o município, através da equipa multidisciplinar de ação para a sustentabilidade, tinha apresentado o projeto Biomomento, que desenvolve há 2 anos esta parte, a uma candidatura dinamizada ou coordenada nacionalmente pelo IAPMEI, pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação. É um prémio europeu, portanto nós apresentámos este projeto, mas portanto fomos receber o nosso certificado de participação no passado dia 15 de julho na final nacional, embora não tenhamos tido qualquer prémio, porque havia dois projetos, portanto, identificados para participação europeia, um deles, portanto, os 2 da zona de Lisboa, e, portanto, dar nota que, apesar de não termos recebido um prémio, foi uma participação do município nesta candidatura europeia de prémios de empreendedorismo, de promoção do espírito de empreendedorismo. Portanto, era só dar esta informação. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Começando pela resposta ao vereador Madeira Lopes, mas também que entronca com uma pergunta, com uma intervenção que o vereador Ricardo Segurado referiu, recomendado à doutora Maria Barroso. Eu próprio já o tinha feito, também o fiz na minha página do Facebook, e claro que é uma grande senhora de Portugal, com um grande passado, não só político, pessoal, humanista mesmo,
Claro que vamos em nome do município de Santarém, em nome do nosso Executivo, portanto, enviar as condolências à família, não aqui em nome do Presidente, mas de todo o Executivo. Sobre o que o vereador, já continuo com as... Eu não sabia há aqui um relato histórico muito engraçado que o vereador Madeira Lopes fez, não sabia da situação que tinha sido na taberna do avô dele, que tinha sido isso, mas no primeiro andar, mas portanto, sim, a sede em Santarém eu sabia, mas não sabia esse facto histórico e portanto, também agradecer termos... Para as eleições de Santarém, sim. Da CD. A CEUD, sim. Portanto, não sabia isso. Fica esse registro dizendo que nós, que vamos enviar, em nome do Executivo, portanto, as condolências à família Soares sobre esta perda da doutora Maria Barroso. Sobre as barreiras de Santarém, quando vai ser assinado o protocolo, como se recordam, esteve para ser a semana passada, teve também, será final desta semana, ou seja, há Conselho de Ministros na quinta-feira, portanto será depois do Conselho de Ministros, se não for na sexta, provavelmente será segunda ou terça-feira, portanto não temos ainda fechada a data, mas será depois do Conselho de Ministros, do próximo Conselho de Ministros. Sobre o restante financiamento, já vamos começar a tratar disso logo no dia que fizermos a assinatura, ou seja, já o vínhamos fazendo antes, como estou a dizer, mas nesse dia espero também todos começarmos já a tratar de dar nota do restante. É conhecido, o atual Governo, os senhores ministros sabem que os 5 milhões desta cola é só para uma parte e, portanto, todos sabem que são necessários mais 8 milhões e cabe-nos a nós todos continuarmos a tramitar, a diligenciar, a pressionar para que se consiga chegar contente com isto e que já que se conseguiu que o poder político nacional tenha percebido o perigo que acarretam as nossas barreiras e a necessidade de intervenção que há. Recordo que tivemos já 2 resoluções, temos agora todo este processo que levou à assinatura deste protocolo, não podemos mesmo deixar cair no esquecimento e não o vamos fazer e todos nós, e aqui falo em nome de todos os nossos executivos, as diversas forças partidárias, os senhores deputados, deste Governo, do próximo Governo, portanto, imediatamente este Governo todo já tem conhecimento desta situação das barreiras, iremos continuar a trabalhar com este Governo. Imediatamente, quando entrar o próximo Governo, os senhores ministros irão todos ter dossiês atualizados da situação das barreiras para que não possam dizer que há desconhecimento sobre esta matéria, nomeadamente quando entrar o novo Governo. O Sr. Vereador também referiu... Sim, sim. Esse tem a ver com a participação, ou seja, que essa, como eu disse na última reunião, está dependente das situações algumas que o LNEC ainda nos tem que nos dizer. Não, esse ainda não tem, ou seja, o LNEC, esteve cá, ainda não chegou. Já chegou? Chegou quando? Na sexta-feira. Então, olha, ainda não sabia, portanto, eles também devem ter isso. Olha, não sabia e nós na nossa reunião de manhã não tínhamos ainda aflorado essa situação. Pronto. Dizer o seguinte sobre as notas que o Sr. Vereador também nos referiu sobre alguns prédios na zona história. Como sabe, nós temos esse levantamento feito na ARU. Atualmente estamos a tratar do nosso PEDUC, hoje há aqui um ponto específico sobre essa matéria. Estão identificados esses prédios, os que apresentam maior degradação, portanto, há uma notificação aos proprietários para que seja feita a sua recuperação. Muitas vezes, como nós sabemos, acaba por não surtir efeito e também, em alguns casos, e são conhecidos, o município de Santarém já fez várias demolições nos últimos anos, quando ameaça mesmo ruir, a tramitação é nós tomamos a posse administrativa e procedemos nós à demolição, só como devem calcular, do ponto de vista do nosso orçamento e cumprindo toda a legislação, porque o município de Santarém cumpre toda a legislação, como não podia deixar de ser, sobre a matéria de demolição. Há uma lei de resíduos de construção, portanto, há uma triagem que é feita dos materiais e tudo isso acaba por encarecer estes procedimentos. Mas isso é feito e é acompanhado pelo nosso departamento DTGT. Temos também aqui uma situação que nós temos vindo a falar com a DGPC, já tivemos reuniões, eu acho que a DGPC tem que
ter uma abertura sobre alguns procedimentos. Algumas recuperações provavelmente não são feitas porque a DGPC, eu acho que é inflexível em alguns aspectos. Eu costumo dizer, e o vereador Luís refere isso muitas vezes, que isto funciona por camadas históricas e atualmente a DGPC quer que nós mantenhamos a camada histórica do início do século passado, nomeadamente com o uso de alguns materiais. Evoluiu, se daqui a 100 anos quem nos vier estudar vai dizer que nos centros históricos vai-se perguntar porquê terem utilizado durante 2 séculos os mesmos materiais. Não evoluíram. Eu acho que tem que ser pensado de outra maneira. Porquê? Porque do ponto de vista térmico, e hoje as condições ambientais são muito importantes, e isso são muitos, não só nós, o município de Santarém tem cumprido isso, mas os privados têm mais dificuldade em aceitar isso, e nós também, mas para que as obras avancem deixamos, acontece algo que é o seguinte: nós hoje temos uma grande preocupação com os comportamentos térmicos, mas depois utilizamos materiais que têm maus comportamentos térmicos, tendo nós atualmente, nos dias de hoje, outro tipo de material que podia ser utilizado e mais barato e com outra durabilidade e, portanto, que poderia levar a que essas intervenções fossem feitas de outra maneira. Portanto, esperamos que a DGPC comece a ter esta sensibilização. Isto já é feito noutros países, nomeadamente em França, e que também aconteça no nosso país. Relativamente ao espólio fotográfico de Andelage, ou seja, nós não temos aqui nenhum acordo. Nós o que dissemos ao proprietário foi que iríamos tentar fazer uma candidatura para a aquisição, dando o relevo que este espólio tem. Também pedimos a um técnico nosso que fosse verificar o espólio, portanto, e quero dizer que o espólio neste momento não são fotografias como nós pensávamos. A grande parte do espólio são só as placas, os negativos, e portanto tem poucas fotografias, ao contrário do que nós pensávamos, e portanto isto também veio de alguma maneira que nós olhássemos e também tivéssemos que olhar para os preços, para o valor de outra maneira. Uma coisa era ver um espólio fotográfico muito grande, aqui há algum espólio fotográfico, mas a grande maioria, ao contrário do que nós pensávamos, são negativos e não, portanto nós teríamos que ainda ter todo o custo com a impressão de algum deles e também, e esse cruzamento terá que ser feito com o que nós temos no nosso arquivo, e como sabem, o município de Santarém também tem bastantes negativos em arquivo. Relativamente à última questão que o Sr. Vereador colocou, da Administração Central, relativamente à questão do amianto, eu quero lhe dizer que nós temos conhecimento desta listagem, mas nunca fomos contactados pela Administração Central relativamente a este processo. Nós temos feito o inverso. O município de Santarém, nomeadamente ao nível das escolas, já a vereadora escreveu já há algum tempo atrás a questionar o Ministério da Educação para quanto à substituição nas escolas do nosso concelho. Pelo que eu sei, acho que não obtivemos resposta a esse processo. O Sr. Ministro, quando esteve cá há um ano, na abertura do ano escolar, disse que isso iria ser feito faseadamente por todo o país, que também chegaria a Santarém. A informação que temos, eu presumo que foi o Sr. Ministro que disse isso na altura, se foi algum técnico, mas alguém nos disse isso durante essa visita, mas, portanto, é as informações que temos. Sobre a monitorização, iremos perguntar, não temos isso. Nós, nos nossos sítios, dizer outra coisa que também é conhecida, ou seja, há que nós próprios, falámos isso na última Assembleia, nas 2 últimas Assembleias Municipais, da negociação que estamos a ter com o Secretário de Estado do Desporto por causa do edifício, o antigo que nós chamamos, do antigo edifício do IPJ, onde nós estamos à espera que seja feita a substituição da cobertura em amianto, para nós começarmos a protocolar, a tratar do protocolo com a Secretaria de Estado. Dizer que nós, nos nossos edifícios, nós temos isso identificado. Relativamente aos nossos funcionários, e quero dizer que acho que até já referi isso em uma anterior reunião de executivo, há um tempo atrás, quando transferimos alguns trabalhadores para um local, eles puseram em cima da mesa a questão de haver amianto e nós fizemos esse estudo, ou seja, aquilo dos valores que deram não apresentavam problemas nenhum, ou seja, não havia registro de amianto. Sobre os outros da STAM, que o Sr. Vereador referiu, onde nós temos pessoas a trabalhar, não há placas de amianto, portanto, são aqui na EPC e no edifício principal do presídio, portanto, não temos placas de amianto. Há noutros edifícios, mas esses não estão. Eu não tenho conhecimento de detalhe, mas, ou seja, não nos foi dado esse reporte. Sei noutras zonas,
Noutros não estão, nomeadamente na EPC, alguns não têm uso, não estão em uso, poderão ter eventualmente. Agora, em concreto, nos que estão em uso neste momento, não têm placas de amianto, pelo menos nós tínhamos detectado, e o vereador já falámos sobre isso e nunca nos chegou essa informação. Agora, dentro da EPC, há alguns edifícios que têm, mas não estão com uso. O vereador António Carmo questionou sobre, deu-nos os parabéns a todo o Executivo e aos técnicos sobre a exposição Modos, Medos e Mitos no Tempo de Cabral. Realmente é uma exposição que a todos nós temos que felicitar por ela. Eu tive a oportunidade de dar os parabéns à equipa da vereadora Susana Pita Soares, a todos os técnicos envolvidos, e quero-vos dizer mais uma vez, agora em reunião pública, que sei o empenho dos técnicos, que em muitos dias estiveram a trabalhar até altas horas da madrugada para que aquela exposição estivesse concluída naquele dia. E também quem esteve no primeiro dia, na estreia, teve um espetáculo muito bonito, ou seja, que acho que todos nós temos de encher de orgulho. E mais uma vez, muito obrigado a todos e também obrigado ao Sr. Vereador pela questão do reconhecimento. Sobre a Assembleia Municipal, eu já disse ao vereador, peço desculpa, ao deputado municipal Tiago Preguiça, que estou a fazer esse levantamento. Isso também foi solicitado pelo deputado Tiago Preguiça. Não teremos problemas nenhum em fazê-lo. Eu repito que há aqui mesmo uma coisa que nos traz alguma dificuldade, que é o seguinte. Eu gostaria de fazer todo o levantamento, porque nós só demos uma parte, nomeadamente na governação socialista, uma parte dos custos. E dizer que gostaríamos de ter todo esse levantamento. Sabemos todos, também há um relatório feito na altura do vereador, do presidente Rui Barreiro, onde já foi feito um levantamento desses gastos e dos cartões de crédito também que existiam na altura. Portanto, nós estamos a recuperar tudo isso e espero apresentar isto. Mas, como digo, algumas coisas estão em arquivo e já não é tão fácil. Nós hoje procuramos informaticamente e é mais fácil. De 2002 para cá, as coisas para trás é um pouco mais difícil de encontrar. Tem que se ir ao arquivo e temos que mandar pessoas ao arquivo para ver essa documentação. Claro que todos nós sabemos que houve dinheiro, não sei o montante, que houve uma empresa que deu para a Casa do Brasil. Infelizmente é uma empresa que agora também está aí muito em voga no processo de Lava Jato no Brasil, mas realmente foi importante nessa altura para a construção da Casa do Brasil. Foi nos 500 anos do achamento e claro que a nossa ligação com o Brasil tem que ser reforçada. O município está e muito empenhado nesse retomar destas ligações com o Brasil. Dizer que também temos tido reuniões com a Embaixada do Brasil. Ainda recentemente, já há algum tempo, tivemos o embaixador em Santarém. Eu já estive na Embaixada, a vereadora Susana também já esteve reunida com a Embaixada, ou seja, nós esperamos claramente que isto seja novamente um caminho, que esta aposta no Brasil, nomeadamente ao nível turístico, seja uma aposta que nós possamos definitivamente ganhar. Relativamente à limpeza, Sr. Vereador, eu quero dizer uma coisa. Nós esperamos que esta semana chegue um glutão, ou seja, é um equipamento de limpeza urbana, já está encomendado, ou seja, não só para o centro histórico, mas para todo, ou seja, o que faz, aspira beatas e limpa, tem ali algumas funções, e também esperamos, para a próxima semana tivemos problemas com a nossa varredora mais pequena, que também ficará pronta, não nesta semana, para a próxima semana. Vão chegar mais pessoas do Instituto de Emprego e Formação Profissional que nos poderão dar uma ajuda. Tivemos um problema que eu continuo a chamar a atenção para isso, ou seja, atualmente há uma grande vandalização dos contentores do lixo. Tivemos um processo de adquirir mais 150, recuperamos mais 50, mas esta vandalização ainda continua, não só com o despejar dos contentores, mandar os contentores, partir, incendiar. Isto eu refiro aqui que cada contentor custa cerca de 250 euros.
Sobre a questão das ervas, nós temos feito os cortes, ou seja, também temos um ano atípico relativamente a esse processo. Eu já referi também na última Assembleia Municipal que, devido à utilização de novos produtos, se calhar os produtos hoje que utilizamos não são tão eficientes como eram por causa da proibição de alguns herbicidas, e temos feito todo isso, mas lembro que temos muitos hectares e temos cuidado e que fazemos os cortes com a devida cadência, só que como temos condições climatéricas um pouco propícias ao crescimento da erva, ela acaba por crescer mais depressa. O vereador Ricardo Segurado fez a questão vai apresentar uma proposta, falou também da doutora Maria Barroso, e também uma proposta, diz que futuramente irá apresentar uma proposta para uma homenagem ao Dr. Mário Soares. Eu próprio, e como sabem, também já tinha referido, nomeadamente em outras conversas, que tendo havido uma homenagem a Sá Carneiro, uma rua também Álvaro Cunhal, faria todo o sentido, e nós fomos a um período da nossa história onde estamos perante três figuras incontornáveis. Infelizmente, dois deles já não estão entre nós, um até partiu cedo demais, Sá Carneiro, outro mais recentemente, e ainda a única destas três personalidades, estas três figuras, o Dr. Mário Soares, que se encontra ainda vivo. E quero-vos dizer que ainda recentemente numa recepção ao vice-presidente do Brasil, numa embaixada do Brasil, onde o município de Santarém, onde estive em representação do município de Santarém, o Dr. Mário Soares estava lá e realmente referiu, quando fomos apresentados e quando me apresentaram como presidente do município de Santarém, disse que eu deveria tomar cuidado deste município, porque era a terra da sua mãe, nomeadamente Pernes. Portanto, ele não esquece esse laço afetivo com Pernes, e acho que é importante de o referir, e esta homenagem, portanto, fará todo. Esperamos que, pela proposta, e, portanto, acho que no meu sentido, no meu ver, fará todo o sentido. O Sr. Vereador também referiu a questão de Amiais, das freguesias, realmente Amiais e também da oceocracia muito própria, tem uma capacidade, se há semelhança de outras, com muito pouco fazer bastante. Eu também quero dizer que as juntas de freguesia nos últimos anos também conseguiram, passamos, como eu costumo dizer, por um processo coletivo de dificuldades, e houve aqui a capacidade de se adaptarem às dificuldades. Esperamos todos que venham melhores dias. Nós temos feito também um esforço, nomeadamente ao nível não só dos duodécimos e também dos pagamentos, fazermos os nossos compromissos, não falharmos, e temos o conseguido, mas espero que também possamos entrar depois num outro patamar. Sobre a questão do complexo aquático, eu sei que nós muitos dias temos polícia no complexo aquático, não sei se será todos, não me recordo, e terei que ver isso, mas grande parte nós pagamos bastante à PSP, não sei se é todos os dias, se será só em dias a partir de X entradas que nós temos, terei que ver isso, mas não tenho isso presente. Sobre a questão dos imóveis, já tinha aqui referido, tinha ficado deserto a nossa asta pública. Nós estamos a tratar de outra asta pública para vir a reunião de executivo. Estamos também a tratar, a negociar, ou seja, aqui não há nada em concreto, nomeadamente com a banca, que tem alguns imóveis no nosso concelho, fazermos algumas possíveis permutas, assim também como em algumas juntas de freguesia, a tentarmos permutar alguns dos nossos imóveis, isto também falado, como devem calcular, com as juntas de freguesia, na perspectiva de as juntas poderem beneficiar de alguns imóveis nas freguesias, e nós também, já que não conseguimos vender esses imóveis que temos na cidade, também fazer uma permuta com essas entidades bancárias, na perspectiva de poderem, de alguma maneira, ser eles a rentabilizar na nossa zona urbana e nas freguesias. Portanto, essas conversas têm existido, e também com outros imóveis. Nada está definido, há propostas em concreto sobre estas matérias. Senhores vereadores, vereador António Caro. Sr. Presidente, eu gostaria só, em nota de rodapé, de lamentar a alusão do Sr. Presidente sobre a atribuição da verba para a construção da Casa do Brasil, ou a reconstrução, que o senhor tenha feito alusão à empresa do Lava Jato. Nós estamos em 2015, isto é um acontecimento antes de 2001,
E Não acho foi que não lhe ao- fica bem estar a fazer Sr. esta associação, porque acho que não é justo. Não, Sr. Vereador, não. Nós temos que agradecer essa entidade ter-lo feito. Não foi com essa intenção. Não tive aqui nenhuma intenção relativamente a essa matéria. É um facto isso, mas não foi com essa intenção que o fiz, sinceramente. Tem razão. Não foi com essa. Não foi com segundas intenções que o fiz. Portanto, foi só uma referência sem intenção. Sim, Sr. Vereador. Dizer que em relação à questão do amianto, pela resposta do Sr. Presidente, eu percebi que há edifícios da responsabilidade do município onde, enfim, a situação está relativamente identificada, E foi mas há motorizada. outros onde não está identificada, mas eu fico a sensação que é porque não houve nenhuma ação, digamos assim, de cabo a rabo, estruturada no património do município, ou pelo menos nos edifícios onde funcionam serviços públicos, Não temos funcionário. para verificar que foi feito, para verificar se existe ou não amianto e também proceder do mesmo modo que o Governo tem essa responsabilidade de prever a longo prazo, a médio prazo, um plano de remoção e nos casos onde está de facto já em perigo, proceder à remoção mais imediata. E portanto esse é que é o facto que eu queria registar e apelar que o município trabalhe nesse sentido, eventualmente em conjunto com a CIMLT, na procura de uma solução para os edifícios de responsabilidade do município. Quanto à limpeza, que não fui eu que levantei, foi o Partido Socialista, mas o Sr. Presidente fez-me recordar um anúncio, quando nós éramos miúdos, havia um anúncio que terminava assim: você acredita nos glutões? Que eram os bichinhos no preste que comiam as nódoas. E você acredita nos glutões? Eu vou dizer que ainda bem que vem um glutão, mas eu, tal como não acreditava nos do preste, tenho alguma dificuldade em acreditar que seja por aí que se vai resolver o problema da limpeza no Conselho e na cidade. Muito obrigado. Eu sobre as questões, quer dizer, onde nós temos funcionários, Sr. Vereador, nós temos feito essa monitorização, na restante, como lhe disse, não o temos feito, temos tido esse cuidado. Há uma coisa que quero lhe dizer sobre a questão da Comunidade Intermunicipal. Nós próprios já tínhamos referido, aqui mais no que concerne às escolas, que se não houvesse essa disponibilidade do Governo, nós teríamos que haver uma estratégia, ou seja, que fosse colocada uma linha de financiamento para que os municípios pudessem fazer essas candidaturas para a substituição. Como devem calcular, isto são obras caras, que só com acesso a financiamento comunitário, e pelo que eu sei, o próprio Governo está a recorrer a financiamento comunitário para fazer esta substituição, não é do próprio Orçamento de Estado, é informação, pelo menos, que passou na comunicação social. Portanto, se não o fazem, pelo menos que deem a disponibilidade dos municípios de poder fazer também essa substituição. Sobre a questão da limpeza, eu quero dizer, eu tenho dito muitas vezes, isto aqui, nós temos feito um grande esforço e a compra de equipamentos, vamos comprar mais equipamentos, como eu tinha dito, este é o primeiro, claro que não será a panaceia para todos os males, como tenho dito, ou seja, e há uma situação que tenho referido, essa sim, é a questão de nós não termos pessoal suficiente. O município de Santarém, nos últimos anos, tem perdido, não só pela questão da reforma, muitos funcionários têm ido para a reforma, e outros não temos podido contratar pessoal, como sabe, e essa é a grande dificuldade. Eu espero que haja uma inversão relativamente a esta matéria, porque nós, se tivermos mais pessoal, conseguiremos fazer isso. E se há um tempo atrás tínhamos a possibilidade de concorrer ao outsourcing para o fazer, neste momento não o temos conseguido fazer. Quero-lhe dizer, que há pouco esqueci-me de dizer ao vereador António Carmo, que nós, para os Passos Verdes, numa próxima reunião de Câmara, eu espero que consigamos já na segunda, vamos trazer um parecer pré-vinculativo para arranjarmos algumas empresas que cuidem de alguns espaços verdes, porque nós, agora com mais a saída de alguns funcionários, não conseguimos mesmo chegar e temos que recorrer à contratação externa para o fazer. E, portanto, como devem calcular, estando os municípios impossibilitados de contratar mais pessoas, e como sabem, nós tivemos uma contratação excepcional de 11 funcionários, alguns deles para a recolha de resíduos sólidos, mas mesmo assim continuo a dizer que é insuficiente para o nosso município e precisávamos. Esperamos que haja
a possibilidade, num futuro próximo, disto ser alterado, e ainda recentemente a Associação Nacional de Municípios referiu que, e quando se fala muito na dívida, que os municípios são responsáveis por 3% da dívida nacional. Vejam o que nós fazemos, é cerca de 3%. Cerca de 3% da dívida nacional, e vejam os serviços que nós prestamos. Eu também já o disse, e isto são dados da Associação Nacional de Municípios, são dados da Ordem dos Cheques Oficiais de Contas, em que o nosso país é o terceiro país que menos transfere para os municípios. Portanto, ainda tem muito centralizado todas as suas competências. Esperamos que, num futuro próximo, haja uma inversão e que se perceba claramente que o princípio da subsidiariedade pode dar resultado. Muito obrigado. Sim, eu sei. Vamos entrar então na prioridade da ordem do dia da Agropecuária Valinhos, apresentando pedido de declaração de interesse público municipal para a exploração agropecuária. Os vereadores querem usar a palavra? Sr. Vereador. Sr. Presidente, é só para justificar o sentido de voto à semelhança de outras propostas que têm vindo aqui no mesmo sentido. Exatamente, por causa do decreto-lei e da forma como está a ser feito e da insuficiente fundamentação. Aliás, curiosamente, eu sei que não é esse o sentido, mas o próprio técnico faz a informação, conclui desta forma, portanto, que falta aqui um conjunto de informação que só, enfim, a CCDR, LVT e o Instituto de Conservação da Natureza e Parque Natural irão dar, mas, para além disso, o próprio município deveria munir-se de melhor informação. Ainda por cima estamos a falar da empresa, que aparentemente é a maior empresa do Concelho de Santarém, de acordo com o anuário que saiu num órgão de comunicação social regional, indicava as Carnes Valinhos como a maior empresa do Concelho de Santarém. Não sei com base em que valores. Pode ser, geralmente isso vem por vários índices, não é? Pois. Alguns volume de negócio, outros por exportação, portanto, eu não prestei atenção. Pode aparecer como um dos itens, não é a Vi maior. um dos jornais da semana passada trazia um anexo sobre as empresas e no Conselho esta era considerada a maior empresa. Mas não é isso que está em causa, como já disse, é o processo que o decreto-lei vai permitir a legalização deste tipo de situações e com o qual nós não concordamos e por isso vamos estar contra. Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com uma abstenção. Voto contra. Peço desculpa, Sr. Vereador. Peço desculpa, com voto contra, então, da CDU. Penso que do ponto 2 ao ponto 10 podemos votar em bloco, para a ata da Associação de Amigos de Val do Carro, da Associação de Apoio a Deficientes para a Dia Cerebral, da Associação Cultural e Recreativa da Abrantes, da Associação Recreativa Cultural Albergarinense, da Associação Recreativa Cultural da Vençaria, Centro de Bem-Estar e Social de Valfigueira, Centro Cultural e Regional de Santarém, Grupo de Danças de Cantar Ribatejanos de Santarém, Sociedade Recreativa Filarmónica Penense. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11, alteração número 8 ao orçamento, isto é uma ratificação. Sr. Vereador. Sr. Presidente, depois de facto isto é uma ratificação, nós estamos aqui a reforçar as despesas correntes em mais 133 mil euros, é isto, não é? Sim. À volta de 138 mil. 138? Sim. E a minha questão é esta, qual é que foi a urgência, a situação de urgência, porque estamos aqui a fazer uma ratificação, aliás, este procedimento deve ter um procedimento excepcional, não é? Não deve ser um procedimento, embora este ponto já seja um ponto crónico das ordens de trabalho das reuniões de Câmara, ele vem sempre, um dia que não venha nós ainda estranhamos e julgamos que houve algum engano. Mas pronto, mas agora vem aqui uma ratificação, portanto houve uma alteração, eu gostava de perceber qual é que foi a urgência em relação a estes 138 mil euros. Com duas situações, que era para estar, nós hoje temos aqui um ponto que é o do PEDU, que é uma grande, que é esse que vem, e temos também aqui uma questão com a AT no âmbito de umas cobranças de impostos no valor de 50 mil euros. Portanto, o grande grosso são estas duas rubricas. Impostos e taxas, referente a reembolsos emitidos pela ATA. Portanto, estes são os principais reforços. Nós andamos aqui e isto está nas nossas informações jurídicas, andamos aqui com umas questões relativamente a um reembolso que tivemos, alguns reembolsos, ou seja, que a autoridade tributária veio dizer que nós tínhamos razão, agora está a dizer que nós não temos razão e, portanto, tem a ver com essa situação.
Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com 5 abstenções. O ponto 12, avaliação do património móvel do município, relatório de avaliação, grandes reparações. Isto tem a ver com o senhor dar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 13, doações à Casa do Brasil no período posterior a 31 de junho de 2010. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 14 ao 19, portanto, isto são pedidos de isenções. Grupo Desportivo Recreativo tutelado pelo filho, município de Viana do Alentejo, no Clube de Santarém, Freguesia Romeira Vargas, CIMLT e Renascer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 20. Conservatório de Música de Santarém, concessão de apoio em espécie. Eu quero dar aqui uma nota que este ponto foi retirado numa última reunião, ou seja, os nossos... Diga, não, isto só houve aqui uma má interpretação, ou seja, que os nossos técnicos, o que é que acontece? Nós, do ponto de vista, isto tinha a ver com a data, isto era de abril, o que acontece é o seguinte, nós, do ponto de vista procedimental, fizemos tudo bem, ou seja, e nós tratámos esse procedimento, o que está aqui hoje a vir é a concessão de um apoio em espécie, ou seja, não tem a ver com isso, nós estamos a deliberar com se fazer esta concessão. A questão da tramitação, nós não estamos a tratar da contratação, isso já foi feito por nós, está no nosso âmbito de competências, não tinha que vir cá se fosse para o município, mas como nós contratamos e depois oferecemos esse serviço, nós estamos a deliberar a oferta desse serviço, não tem a ver com a contratação. O apoio. De outra vez, o que tinha ficado aqui era se nós estávamos a tratar da contratação, mas não estamos a tratar da contratação. A contratação foi bem feita, está no âmbito de competência, mas como não é para o município, imagine se fosse para os nossos funcionários ou algo do género, não haveria problema nenhum, mas como é para uma outra entidade, não tem que vir cá esse apoio, não tem a ver com a contratação. Eu penso que está explicado, ou seja, as dúvidas estavam relativamente ao procedimento da outra vez. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 21, atualização dos valores em renda da habitação municipal, sítio na Rua dos Pescadores, isto em Valfigueira. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 22, revisão do valor de renda referente à habitação municipal no bairro Suíço. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 23, proposta de revisão de renda referente à habitação municipal cita no lote 141, isto não é para aceitar jovem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto é o ponto 24, isto é a aquisição de serviços para a elaboração e acompanhamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Quero-vos dizer que os municípios, nomeadamente na nossa comunidade, há 6 municípios que, para terem acesso aos fundos comunitários, têm que ter estes planos estratégicos de desenvolvimento urbanos. Nós contratámos uma empresa que já há muitos anos trabalha com municípios da Lesíria do Tejo, conhece o nosso território. Quero-vos dizer que tramitámos desta maneira, com um ajuste direto, porque se fôssemos para a contratação, este processo tem que estar concluído até 10 de setembro, não é? Até 10 de setembro, e provavelmente não teríamos tempo em tempo útil de o fazer. E com isto podemos estar a pôr em perigo a contratação de fundos comunitários. Portanto, era esta explicação. Sr. Vereador. Sr. Presidente, eu agradeço a explicação. Pelo que me foi dado perceber, portanto, este é um programa, é um plano que nós somos, de certo modo, obrigados a ter para viabilizar futuras candidaturas ao programa Portugal 2020. No outro dia falávamos, como boa parte, enfim, das implicações deste programa, é o pagamento a assessorias e a estratégias e a quem define os programas, e se calhar não à realização de obra ou ao investimento como está nos princípios previstos, e este é mais um exemplo disso mesmo. Mas há aqui outra questão que me preocupa, Sr. Presidente. Portanto, esta contratação diz apenas respeito ao município de Santarém. Este preço é que eu tive a ver alguns outros preços muito distintos, embora eu perceba que nós estamos aqui a falar da aprovação de um plano e depois do acompanhamento. Mas eu encontrei algumas câmaras a contratar este tipo de documento
na ordem dos 25 mil euros, outros 35 mil euros, que é o mesmo preço que aparece pelo nosso, não fazem referência ao acompanhamento. Eu sei que o nosso faz referência ao acompanhamento, mas de facto a mim preocupa um bocadinho quando a generalidade das câmaras que eu consultei online, onde encontrei informação, tem todos os preços na ordem dos 20, 27, 28, 30, e a Câmara de Santarém parece com um preço de 70 mil, que é uma grande diferença. Eu percebo que há aqui duas componentes, como não tenho a comparação nas outras câmaras porque ainda não contrataram, ou se contrataram, não sei se está incluído ou não o acompanhamento no outro preço, eu fico aqui sem ter um termo de referência. Mas, de facto, o preço de 70 mil para a Câmara Municipal de Santarém, para outras câmaras que estão a contratar por 25 mil ou 28 mil, é uma diferença muito grande, se bem que eu percebo que estamos aqui, enfim, eu tenho dificuldade em fazer a comparação. Mas essa é... Perdão, Sr. Presidente, posso falar, por exemplo, da Câmara de Setúbal. Em termos de população e território, não... Tudo bem, pronto, estou a falar de Setúbal porque foi uma das poucas que encontrei informação online. Mas se for na nossa lesíria, pode haver preços iguais e com o acompanhamento do procedimento. Eu achei por bem juntar tudo no mesmo procedimento, porque eu sei que há outros municípios na lesíria que têm também o acompanhamento e pagam por esse acompanhamento. Separaram os procedimentos, se calhar o Sr. Vereador, quando foi à procura, não só verificou um. Eu achei por bem trazer uma questão de maior objetividade, trazer todo o procedimento junto, porque é a mesma entidade, não faria sentido estar a separar, e porque, como disse, pelo menos há mais dois municípios na nossa região, e um de cada um dos partidos, um da CDU e outro do PS, que têm o mesmíssimo tipo de contrato que nós estamos a assinar com esta entidade. Eu não sei se isto é uma questão de região, mas havendo empresas que estão a prestar o mesmo serviço por um preço mais barato, embora nós estejamos a recorrer à empresa com quem já trabalhamos, eu não sei se não haveria aqui vantagem, não sei, não, parece-me que haveria aqui vantagem em fazer uma busca mais exaustiva ao mercado para reduzir preços. Sr. Vereador, deixe-me só, eu quero dar aqui nota de uma coisa e não posso, numa primeira parte, e o Sr. Vereador sabe que já falámos sobre essa situação, eu próprio, na CCDR Alentejo, questionei o próprio Presidente, porque é que havia a necessidade, quando começámos, porque o aviso saiu a finais de junho, não. Perguntei porque é que havia a necessidade de estarmos sucessivamente a fazer planos em cima de planos. Ou seja, isto é uma obrigatoriedade que nós temos. Em muito pouco tempo, eu espero também que nos deem mais tempo para trabalhar do que propriamente o 10 de setembro. Agora, sobre a situação da contratação, acho que temos que ver a dimensão. Nós temos o acompanhamento, eu também não vou referir nomes de outros municípios, mas sei de municípios muito mais pequenos que pagaram mais do que nós para ter este plano e para ter o acompanhamento. Nós estamos a falar da capital distrito, estamos a falar de Santarém, estamos a falar com uma entidade que já trabalha há muitos anos com municípios da região, conhece a região, também tivemos essa preocupação de não ir à procura de alguém que ainda teria que se identificar com a região e de conhecer, alguém que já conhecesse para termos uma vantagem competitiva devido ao pouco tempo que temos. Portanto, quero que isto fique claro e achamos por bem também que ter a questão do acompanhamento neste processo, porque claramente, como devem calcular, isto é de um processo de uma grande responsabilidade, isto é um plano que é estratégico e é importante que tenha qualidade para que o próximo quadro comunitário possa ser aproveitado na sua plenitude. Quem vota? O Sr. Vereador, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu vou de facto agarrar nas palavras que o vereador Madeira Lopes trouxe sobre este ponto, que é, infelizmente, estamos perante uma quase obrigatoriedade que o atual Governo criou das autarquias terem que gastar dinheiro com consultoria de forma a poderem aceder a fundos comunitários. E se este facto demonstra bem alguma da visão deturpada que este Governo tem dos fundos comunitários, eu quase que isto se transforma numa pistola apontada aos municípios de os obrigar a gastar dinheiro em consultoria. A questão que se coloca é de que tipo de consultoria é que está aqui em causa. Ao longo destes últimos anos, aliás, ainda esta semana, se não me falhar a memória, o Ribatejo, está a fazer uma entrevista com o professor Augusto Mateus, mas ao longo destes últimos anos, todos assistimos a um conjunto diverso de planos de crescimento / investimento para os concelhos,
eu diria, dos 308 concelhos deste país. E todos nós, muitas vezes, verificamos para que serviram esses mesmos projetos. E aquilo que eu quero, ou melhor, aquilo que nós desejávamos, era que estes estudos, estes trabalhos que agora o Governo, de certa forma, obriga as câmaras municipais a terem que desenvolver, pudessem beber muito do trabalho que já foi desenvolvido e executado com quantias elevadas. Porque um estudo de desenvolvimento de um concelho, e o professor Augusto Mateus, porque é informação pública, desenvolveu vários para este distrito e desenvolveu vários por todo o país, é bom que esses estudos tenham servido e sirvam para alguma coisa. Se bem que estes custos que agora são aqui associados por parte desta entidade, bem, levanta-me logo aqui um problema que é, eu estive a consultar esta entidade na internet e eu não descubro site. Pode ser um problema, mas para mim, enquanto alguém que tem 15 anos de gestão de fundos comunitários, isto é algo estranho. Depois, eu não consigo perceber quando é que esta entidade foi criada. Não consigo. Mas eu admito isso ser um problema meu de, na atividade de gestão de fundos, eu ter tido determinadas vertentes aos quais esta entidade não socorria ou não financia, ou não prestava trabalhos de consultoria. Admito isso. Não posso deixar que ache estranho. Depois, por consulta da internet, descobri que haverá uma contratação na base com o município de Grândola, com valor que é similar ao valor que é apresentado aqui para a Câmara Municipal de Santarém. E a questão que nós colocamos é porque esta entidade e não outra. Eu sei que o aviso que o Governo lançou foi mesmo recente e é quase à última da hora. Aliás, este é um dos muitos problemas do Portugal 2020. Aliás, este é o grave problema do Portugal 2020. Porque a nós todos, aliás, foi-nos vendida uma narrativa anti-investimento, que o investimento era uma coisa má, e o país não sai dessa camisa de forças ao qual todos nós resolvemos vestir. E, portanto, quando há uma possibilidade do país ter aqui 25 mil milhões de euros, que é 1/6 do PIB nacional, para poder ser utilizado até 2021 ou 2022, a sensação que dá é que nós desabituámos de tal maneira a investir, porque achamos que o dinheiro que era investido por parte do Governo, por parte das câmaras, por parte de todos os agentes nacionais, todos metemos na cabeça que isso era custo e que não havia nenhum retorno para o país, ou para os municípios, ou para as pessoas. Por isso é que dá a sensação que nós nem queremos o dinheiro de Bruxelas. Porque, infelizmente, na imagem e daquilo que foi uma cultura nacional, nós achamos que isto é o preço, entre aspas, de estarmos na União Europeia, que é o maior erro da nossa visão de Bruxelas e da União Europeia. Porque um povo que considera que se vende de 6 em 6 anos por quantias na ordem dos 25 mil milhões de euros, 30 mil milhões de euros, e só para terem uma noção, no final deste quadro comunitário, se ele for executado em 100%, nós teremos na casa dos 60 mil milhões de euros de dinheiro entrado desde 88. Se virem bem, não é assim tanto, se fizermos uma média anual, mas é muito dinheiro. E obviamente que há resultados positivos neste país. Agora aqui aparece uma contratação, uma entidade, e eu vou dizer, Sr. Presidente, nós só nos abstemos por um motivo, que é o seguinte: eu não sei como é que o vereador Madeira Lopes vai votar este ponto, mas nós, se votássemos contra, estaríamos garantidamente a entrar no jogo do Governo, que era impedir Santarém de poder criar uma metodologia que lhe permita aceder a fundos comunitários. E eu não quero isso. Eu quero que o meu concelho, eu quero que a minha cidade possa aceder a fundos comunitários que sejam para investir neste concelho. E, portanto, a nossa abstenção é um voto de esperança. Que estejamos por uma entidade competente que eu desconheço, não faço a mínima ideia que entidade é esta, a que está ligada, histórico de projetos, não desconheço totalmente. E, portanto, isto é um voto de confiança que nós estamos a dar, que esperemos não seja adulterado, e este adulterado não é pelo Sr. Presidente ou pelos seus vereadores, é pela empresa em causa, e que esta empresa possa apresentar um trabalho que permita a Santarém beneficiar dos fundos que o Portugal 2020, apesar de mal construído, de mal desenhado, de mal negociado, vai permitir às empresas, aos municípios candidatarem-se. Agora quero-vos dizer de uma forma muito clara, nós vamos ser muito atentos ao trabalho que vai ser apresentado
por parte desta empresa. Especialmente, nós não vamos aceitar que hajam decalques do passado. E, portanto, tem que haver aqui um trabalho claro, de envolvimento claro, de muita consultoria, para ser um trabalho que mereça o montante que está aqui a ser proposto e que mereça e que nos permita avaliar que, de facto, estamos perante consultoria boa. E não apenas consultoria, conforme o Governo está a apresentar por esse país fora, em que é uma lógica de não é para investir, é apenas custo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Pode, sim. Eu peço desculpa, mas eu estou aqui a ter um déjà vu. Posso estar enganado, mas eu estou convencido que já ouvi o vereador Ricardo Segurado fazer precisamente esta referência. Se não foi esta empresa, foi outra empresa com esta referência. Estamos aqui a contratar uma empresa que, onde é à procura na internet, não encontrei indicação nenhuma sobre essa empresa. E uma não sei se... Porque eu lembro-me deste nome. Esta Terra e Sirga, de facto, já cá ter voltado. Deixa-me E o só Sr. dizer. Presidente, aliás, confirmou que é uma empresa com a qual, aparentemente, o município A pessoa que está à frente, eu vou dizer o Dr. António Marques, é uma pessoa que já trabalhou com os municípios todos de Alzíria, foi uma pessoa... Mas trabalhou enquanto TRC ou enquanto outra entidade? Com outras entidades e agora com ele, ou seja, trabalhou com o Dr. Augusto Mateus, trabalhou com outras entidades, que atualmente vai trabalhar com... Deixa-me só concluir uma coisa, eu não vou aqui dizer, ou seja, se não está na plataforma, não vou referir, era para dizer quais eram os outros dois municípios há mais dois municípios de Alzíria, um da CDU e outro do PS, que estão a trabalhar nos mesmos moldes que nós. Não, deixa-me só dizer, ou seja, deixa-me só dizer isto, ou seja, o Dr. António Marques é uma pessoa que já trabalhou em Santarém, salvo erro, no projeto Almar, já trabalhou numa série de projetos, e, portanto, é uma pessoa que conhece muito bem a região, não só a Alzíria como o Médio Tejo, e, portanto, como eu disse, uma das questões que levou a falar com o Dr. António Marques e com a empresa que ele tem, foi precisamente por esse conhecimento. E a questão do acompanhamento, que eu sei que outros estão a fazer, nós achámos por bem que isto deveria ser feito. Não era só o projeto, nós também temos alguns técnicos nossos a trabalhar numa série de projetos, mas achamos que deverá ser feito um acompanhamento disso, ou seja, que nos leve também às candidaturas. Não é só fazer o projeto, tomem lá o projeto e trabalhem o projeto. Claro que nós queremos depois já esse acompanhamento, porque, como disse o vereador Ricardo Segurado, e aqui tenho que concordar com ele, isto é fundamental para nós termos a possibilidade de ir a fundos comunitários. Eu quero dizer, e vou repetir, e os presidentes de Câmara que tiveram nessa reunião do CCDR Alentejo, eu próprio, quando nos começaram a falar nestes planos, eu questionei porquê isso nos dava um tempo para os fazer, ou seja, é que o aviso sai a 22 ou 23 de junho e dão-nos até 10 de setembro para fazer tudo isto, ou seja, nós não tínhamos capacidade interna nem nós, nem nenhum município, ou seja, isto como é apresentado, nenhum município tem capacidade para, em tão pouco tempo, construir um plano destes, com a dimensão e com a responsabilidade que tem este plano. Agora, no que concerne ao Dr. António Marques e à sua equipa, sei que trabalha com vários municípios, é uma pessoa que nos dá a máxima garantia de que o plano será um plano que vai ao encontro das necessidades do nosso concelho. E, portanto, era isto que queria dizer. Sim. A nossa abstenção resulta, de certa forma, nesse voto de confiança que apresentamos, não naquilo que é a terra e sirga, que, mais uma vez repito, desconhecemos totalmente, nem conseguimos perceber que entidade é esta, mas face àquilo que o Sr. Presidente agora aqui apresentou, e já tinha dito anteriormente, que não a própria entidade, mas as pessoas que estarão à frente dela, tenham currículos, no mínimo, que vos deem garantia de que estaremos perante uma entidade à altura do trabalho exigente que está aqui em causa e que tem que ser efetuado num curto espaço de tempo. Que eu espero. E, portanto, nós só não votamos contra porque acreditamos que vocês tenham feito bem o trabalho de casa. Sim. Porque se fosse só pela entidade que nos aparece no modo em que aparece sem histórico, em qualquer avaliação de fundos comunitários, a primeira característica para a avaliação de uma entidade é o histórico. Temos uma entidade que não tem histórico. Mas tem o histórico que as pessoas trabalham na entidade. Isso é outra questão e, portanto estamos aqui a dar-vos este voto de confiança
E cá estaremos muito atentos. E penso que o vereador Ricardo Sourado sabe quem é a pessoa que me estou a referir, o Dr. António Marques. Portanto, é uma pessoa... Portanto, o Dr. António Marques trabalhou durante muitos anos em fundos comunitários, portanto é um especialista nacional em fundos comunitários, trabalha na região, conhece a região e, portanto, como disse, foi o ser diferenciador e achamos que poderá fazer um bom trabalho e, portanto, também e apostamos claramente e, como eu disse, conhecendo o território, nós, nesta altura, com o pouco tempo que temos, não podíamos também ter uma entidade, por vezes, que poderia ser muito conhecida e também, se calhar, por cá, em vez dos seus séniores, por cá os seus júniores e depois nós, em vez de pagarmos este dinheiro, pagarmos menos, ficámos contentes que era, se calhar, e depois não vinham, se calhar, e aqui temos os séniores a trabalhar neste projeto, como eu disse, que é estruturante. E espero, e já o disse publicamente em fóruns da CCDR, que seja dado mais tempo aos municípios, porque o trabalho que há a fazer é muito, e eu acho que para uma importância de um plano estratégico como este de junho, ou seja, termos 3 meses, basicamente não chega a 3 meses, são 2 meses e meio para trabalhar tudo isto, eu acho que é complicado, eu acho que deveria também haver aqui o entendimento dos governos, ou seja, também vai entrar numa fase em que também vamos ter eleições, pudesse ser estendido pudesse ser estendido o prazo da apresentação disto. Mas, portanto, eu digo, conheço o Dr. António Marques, ou seja, é conhecido dos autarcas da região, é conhecido há muitos anos e dá-nos todas as garantias que vai ser realizado um bom trabalho. Muito obrigado. Quem vota... Peço desculpa. Eu também poderia fazê-lo em declaração de voto. A CDU, obviamente, não pode votar a favor, nem compreende porque é que um município, em circunstâncias de dificuldade financeira, está já a contratar os 2 serviços. O serviço da elaboração do PEDU, que é aquele que eu vejo que a generalidade dos municípios, por força das circunstâncias que já aqui temos vindo a falar, está a contratar, por um preço, eu não encontrei nenhum mais alto, é verdade, eu não encontrei nenhum mais alto, mas encontrei alguns mais baixos. Mas há mais altos. Eu já vi na comunicação social mais altos. Eu não encontrei, não discuto, não ponho isso em causa e admito que pela urgência que se recorra a uma empresa, embora a empresa em si foi constituída em fevereiro deste ano. Descobri agora aqui o número contribuinte. A empresa... Qual é o credimento que tem? Perdão? Qual é o credimento que tem? Eu também estava aqui a fazer pesquisa. 513, 436, 545. Isto, como eu disse, não é escrito pela empresa, é pelas pessoas que estão na empresa. Eu já percebi. E isso quer que isso fique aqui claro que... Sim, portanto, é o titular da quase totalidade das cotas. Portanto, é a pessoa que... Dr. António Marques. António Alves da Silva Marques. Não tem a ver com a empresa, tem a ver com... Estamos aqui a fazer o striptease da empresa. Não, mas tem a ver com... Ou seja, há aqui um outro sócio. Mas eu próprio, antes desse, já tinha dito qual é que era a pessoa que estava e é por causa da pessoa ter essa experiência e ter trabalhado já há muitos anos na região que eu já percebi e da minha intervenção não se pode prender nem é essa a ideia que há aqui alguma desconfiança em relação à qualidade ou à capacidade da pessoa. Eu acho que não havia necessidade de estarmos a contratar já os 70 mil euros. Sr. Vereador, eu acho que relativamente à importância que tem, permita-me discordar de si, porque nós temos que preparar todas as candidaturas de imediato. Temos um ano para o fazer, o quadro comunitário corre depressa e, portanto, nós não podemos só ficar pelo plano e depois estarmos nós aqui os nossos serviços a absorvê-lo com todo o trabalho que tem. Achamos que era importante haver este acompanhamento, portanto, do ponto de vista estratégico, acho que isto é fundamental. Os municípios que neste momento estão a contratar apenas a elaboração do plano não estão preocupados com o passo seguinte. Mas nós queremos já dar o passo seguinte, acho. A maioria, a generalidade, e Câmara de Vereadores e Ministério que taxas estritas também. Pronto, mas muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com 5 abstenções. Ponto 25, doação do modelo Continente SA, uma ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 26, oferta de material é uma ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Depois, para o conhecimento do Executivo, temos os ofícios da Assembleia Municipal. Portanto, até à próxima reunião. Não sei se alguns dos senhores vereadores estarão de férias. Os que estiverem de férias, desejar umas boas férias. E, portanto... Não, 30... sim. Muito bem. Até, então, próxima reunião de Executivo. Sim.